de Estudos em Fitopatologia Luiz de Queiroz, ele é formado por alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorandos e outras pessoas que tenham interesses, né, em assuntos relacionados à fitopatologia. Hoje nós convidamos o Dr. João Paulo Rodrigues Marques para falar sobre histopatologia vegetal no entendimento da relação planta-patógeno. O Dr. João Paulo possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestrado e doutorado em Ciências na área de concentração Fisiologia e Bioquímica de Plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Possui pós-doutorado pelo Departamento de Genética desta mesma instituição e desenvolveu bolsa de estágio e pesquisa no exterior, BEP-FAPESP, junto ao Centro de Agricultura da Universidade do Estado de Louisiana. Também possui pós-doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, SENA-USP, no Laboratório de Instrumentação Nuclear. Tem experiência na área de botânica, com ênfase em anatomia vegetal, atuando principalmente nos seguintes temas: histopatologia, histoquímica, paredes celulares, ultraestrutura da interação planta-patógeno, histolocalização de genes de defesa, técnicas em microscopia óptica e eletrônica, imunomarcação, nanotecnologia e nutrição de plantas. Recentemente, foi contratado pela Unesp como professor de morfologia e anatomia de plantas. Agora eu passo a palavra para o Dr. João Paulo. Desde já agradeço em nome de todo o grupo por ter aceito o convite e compartilhar seus conhecimentos conosco. A todos os ouvintes, caso não tenha alguma dúvida, peço por gentileza que enviem no chat ou se sentirem à vontade de abram os microfones e façam a pergunta diretamente ao João Paulo. Então teremos também, no final da palestra, um espaço para perguntas. Então uma boa palestra a todos. Olá. Túlio, você me ouve? Ouço sim. Tudo ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Gefito Luiz de Queiroz pela oportunidade, pelo convite. Para mim é uma grata satisfação expor um pouco da linha de pesquisa que eu venho trabalhando desde a minha iniciação científica, que é a histopatologia vegetal. E aqui eu trago, então, uma abordagem sobre a histopatologia vegetal no entendimento da relação planta-patógeno. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer uma visão geral sobre a histopatologia, trabalhar um pouco o assunto histopatologia no sentido técnico, como que nós conseguimos desenvolver a pesquisa em histopatologia, tendo em vista, né, as principais técnicas, depois trabalhar um pouco sobre alguns aspectos associados aos diferentes patossistemas envolvendo fungos, bactérias, vírus e nematóides. Primeiramente, é importante destacar que ao longo de um processo de interação da planta com o estresse, seja ele biótico ou abiótico, uma série de etapas são seguidas, né? Inicialmente, nós temos um período onde a planta consegue se desenvolver no campo ou na natureza, pensando num perfil onde ela consiga melhorar o seu fitness. Mediante a presença e o indício, né, de um estresse, esse estresse, então, ele pode vir a ser reconhecido pelo patógeno. Isso se dá mediante uma série de mecanismos associados a receptores de membrana e depois tradução de sinal, até a expressão de alguns genes. Esse tipo de resposta, ele, via de regra, é um sistema de resposta de alarme, de sensibilidade, de resposta visando reparo ou proteção, que pode ou não vir a ser atenuado, né? Nesse caso da atenuação, uma série de genes são expressos, culminando com a presença de diferentes e atividade de diferentes enzimas, visando então a obtenção de uma resistência. E nesse constante desafio que as plantas são
suscetíveis em alguns casos aos patógenos ou resistentes, essa conversa ao longo do tempo pode ou não culminar com um processo de resistência, onde lá no final da batalha planta-patógeno, isso é importante destacar, que a histopatologia vegetal ela vai trabalhar lá ao longo do meio para o final da história. Por quê? Porque nós temos antes, logo no início do processo de sinalização, nós temos então um processo onde a planta vai passar por uma série de reconhecimentos, sinalização, expressão de genes, atividade de enzimas, para daí então culminar com respostas histopatológicas que poderão ser que são perceptíveis, né, ao microscópio e nas diferentes técnicas que um especialista nessa área vai trabalhar. Então, o que o histopatologista busca são as respostas de resistência ou de susceptibilidade, associadas, então, ao final dessa batalha planta-patógeno, que pode culminar aqui, por exemplo, como respostas de lignificação, formação, então, de uma camada de cicatrização, ou ainda a morte do vegetal. Porém, ao longo do curso da doença, ao longo do tempo e das diferentes interações plantas com os diferentes genótipos das plantas com os diferentes agentes patogênicos, pode vir a ocorrer, então, diferentes respostas, e é nesse intuito que o histopatologista vai analisar. Então, nós temos aqui os dados, esse exemplo belíssimo, né, constituído aqui pelo professor Pascolati, que ele está exposto no Manual de Fitopatologia, dentre os mecanismos de defesa que o vegetal pode apresentar, podendo ser mecanismos pré-formados, ou seja, mecanismos passivos ou constitutivos, que a planta possui, é dela, é do próprio genótipo, e caracteres pós-formados ou ativos e induzíveis, que vão ocorrer mediante a interação planta com patógeno. Nesse caso, nós temos uma série de componentes estruturais e bioquímicos que, ao longo de uma análise histopatológica, nós podemos interpretar. Por exemplo, no caso, como é a cutícula da planta? Ela apresenta tricomas? Como estão os estômatos, as fibras, vasos condutores, paredes celulares? Isso é referente ao estrutural. Bioquímico, o que acontece nessas células? As células daquele tecido que será desafiado pelo patógeno, ele já apresenta idioblastos, né, canais, ductos, que podem acumular fenóis, alcaloides, dentre outros. E após o contato do patógeno com os tecidos vegetais? Então, outras estruturas, como papilas, halos, lignificação, tilose ou camada de cortiça, elas são desenvolvidas mediante a planta ter a capacidade, né, de produzir essas diferentes caracteres estruturais e bioquímicos, como no caso aqui a fitolexina, de modo a atenuar o processo de colonização ou penetração da planta hospedada. E o que é histopatologia vegetal? Por definição, a histopatologia vegetal é o ramo da ciência direcionada ao estudo das alterações na estrutura dos tecidos hospedados e indiretamente na sua função. Logo, quando uma planta, né, é desafiada pelo patógeno, como que esses tecidos da planta eles respondem à presença do patógeno? E com isso, nós vamos então buscar ao longo de uma análise histopatológica mecanismos estruturais e indiretamente histoquímicos, porque o metabolismo da planta desafiada ele se altera mediante aquele patógeno que está desafiando a planta. Tá? E, de certo modo, essas alterações histoquímicas conjugadas com as alterações anatômicas e estruturais, elas tendem a surtir um efeito mediante o processo de, seja penetração, colonização, visando a planta a sobreviver e aquele tecido a conseguir se manter íntegro ou com menos danos ao longo do processo da interação. Podem ser alterações citopatológicas ou histológicas. Depende do tecido infectado
E, geralmente, doenças que afetam os meristemas causam danos mais severos. Por quê? Porque os meristemas são regiões do corpo do vegetal, seja do meristema apical caulinar, o meristema apical radicular. E esses meristemas, eles têm função, então, de formar os órgãos da planta. Então, se um patógeno afeta aquele meristema, o dano que causa o comprometimento do vegetal, do corpo do vegetal, será mais drástico. Então, aqui nós temos algumas imagens, por exemplo, onde as duas de cima aqui ilustram, então, um fungo, né, se aproximando aqui da câmara subestomática, porém a planta já consegue apresentar um processo de sucessivas divisões logo abaixo na câmara estomática. E essas divisões são sucessivas, de modo a que, em determinado ponto, ela consiga isolar as hifas do fungo, tá? E ainda conseguir isolar a planta do meio ambiente onde aquele patógeno estava alocado. Então, a histopatologia ela tende tanto a entender o que acontece nos tecidos vegetais, quanto a elucidar os mecanismos pelos quais os patógenos conseguem infectar e colonizar os tecidos. Lembrando que naquele triângulo da fitopatologia, o histopatologista, ele visa entender, então, essa relação patógeno-hospedeiro com um olhar indetalhado para o que acontece no hospedeiro, em especial nas suas células e nos seus tecidos. Então, dentre as literaturas que existe sobre a histopatologia vegetal, uma das que eu acho bastante relevante ser mencionadas é de Sutik e Sinclair, de 1990, no livro Anatomia das Plantas Doentes, Anatomy and Physiology of Diseased Plants. E eles subdividem as alterações estruturais em 3 níveis: citopatológicas, histopatológicas e organopatológicas. Então, as alterações citopatológicas são aquelas que acontecem a nível celular, como hiperplasia, hipoplasia e hipertrofia. Alterações citopatológicas levam a alterações histopatológicas, histocromática, histotrófica, histomorfológica, histotrófica, crescimento, histomorfológica, altera a morfologia daquele tecido, histocromática, altera a cor daquele tecido. E as alterações histopatológicas, por sua vez, elas culminam com alterações organopatológicas. Então, é aquele fenótipo da planta, né? O fenótipo do tecido, do órgão. Alterou a forma do órgão, houve necrose, mudou a consistência, a cor, o número, abortou determinados órgãos. Então, é nesse ambiente que o histopatologista tem que trabalhar, buscando entender alterações a nível celulares que expliquem o que acontece a nível tecidual e depois a nível do órgão. Então, nós temos essa imagem aqui, que é uma secção transversal do caule de citros, apresentando lesões causadas pelo vírus da leprose dos citros. Então, nós vemos aqui que na região nós temos aqui o xilema mais interno, o FL é o floema, e aqui as células do córtex, é um parênquima cortical que está apresentando muitas divisões, ou seja, ele tem intensa hiperplasia. Essa hiperplasia, ele causou uma deformação histotrófica, porque aumentou e gerou uma pressão interna que levou ao rompimento, e aqui a seta indica essa fenda. Ou seja, isso explica, então, esse fenótipo que nós vemos numa lesão no caule de citros. Alguns exemplos apenas para demonstrar, né, a riqueza de detalhes que podem ser observadas, como hiperplasia celular, são sucessivas divisões celulares, que podem ou não ser paralelas ou perpendiculares ao plano do órgão. Também, hipertrofia celular é um aumento do volume das células. Tá? Isso é muito comum em lesões causadas por vírus. Hipoplasia é o subdesenvolvimento celular. Então, é a célula que respondeu à presença daquele patógeno de modo a subdesenvolver o seu metabolismo e, de certa forma, pode levar, então, à restrição de um processo de colonização. Um ponto importante da histopatologia, e agora eu enfatizo para vocês, é que, na medida que você conduz uma análise histopatológica,
As técnicas que são utilizadas, como microscopia de luz, microscopia eletrônica, e aí uma gama de técnicas de bancada que você pode executar, ela propicia com que o pesquisador, né, o interessado pela histopatologia, consiga entender desde o processo de deposição e germinação do patógeno, aqui no caso o coletótrico acutatum, tá, em pétalas de citros, deposição e germinação, depois como que esse fungo penetra. Ele penetra via parede periclinal, parede anticlinal, como que ele faz a penetração? Depois que ele penetra, como ele coloniza? Quais são os tecidos que são infectados? Existe uma correlação com o tempo? Então você tem um tempo ao longo da interação com o patógeno, que esse fungo, essa bactéria, ele colonize tecidos vasculares, tecidos fundamentais, parênquima, colênquima, como que isso acontece? E depois, por último, você consegue também, por meio dessas técnicas, entender o processo de esporulação, que no caso é a reprodução. Então, com as técnicas histopatológicas, eu estou conseguindo ver desde o processo de deposição até a esporulação do patógeno. Quando inicia-se uma interação buscando interação entre pesquisadores, né, eu quero deixar claro, né, buscando entendimento de como iniciar uma análise histopatológica, deve-se ficar claro que algumas perguntas devem ser feitas, buscando atenuar os erros que podem ocorrer ao longo de uma análise, pois, como vocês verão, utiliza-se de várias ferramentas, equipamentos. Então, primeira pergunta a ser feita: que estrutura será analisada e qual o plano de corte indicado? Essa estrutura necessita ser analisada viva ou não? Qual método seguir? Microscopia de luz ou eletrônica? Após a obtenção das secções do tecido, qual corante ou reagente eu devo usar? Qual método de coloração e contrastação seguir? E qual é a finalidade dessas perguntas? Responder a pergunta que norteia a sua pesquisa. Então, essas são algumas dicas, algumas perguntas-chave que podem nortear aquele interessado em histopatologia a evitar os erros comuns que ocorrem quando a pessoa se interessa em realizar análises histopatológicas. Tendo em vista que são análises laboriosas, demandam tempo, recurso, e muitos sabem que isso são fatores limitantes para a pesquisa. Um dos exemplos, que é muito simples, que eu tenho feito quase sempre quando inicio uma análise histopatológica, é apenas pegar o tecido, tá, e fazer secções do material fresco, utilizando micrótomo de deslize para aqueles que possuem, ou ainda cortes à mão livre. Você pega uma folha, por exemplo, faz um sanduíche com a folha no meio e faz a secção. Com isso, você vai ter um corte daquele tecido que está lesionado. Com isso, você pode fazer um processo de clarificação, lavagem em água destilada e montagem para uma análise anatômica, tanto do material sadio quanto do material infectado. Ou ainda, fazer teste histoquímico para ver proteína, carboidrato, lipídio, terpeno, fenóis, alcaloides. Eles ocorrem nos tecidos? Se ocorre, onde ocorre, quando ocorre? Estão em contato direto com uma possível resposta de defesa àquele patógeno? Um simples corte à mão livre pode resolver, óbvio, tendo os corantes disponíveis. E além disso, serve para identificação de patógenos. Então você vai ter uma análise onde você vai conseguir ver as estruturas do patógeno, até mesmo estruturas reprodutivas. Um outro método que é mais completo, tá, é o processo de infiltração em resina plástica, que ele vai desde a coleta, fixação, desidratação dessa amostra, infiltração em resina plástica, geralmente é glicol metacrilato, polimerização, depois que você polimeriza, você tem um bloco, onde o seu material está incluído. Depois, seccionamento micrótomo rotativo, coloração dessas amostras, montagem das lâminas, documentação e depois descrição baseado na literatura. Então, esses são os dois métodos
mais utilizados, mas é claro, existe uma gama de possibilidades utilizando marcadores moleculares, anticorpos e até mesmo uma gama aí de análises até de material nuclear, como RNA ou DNA, utilizando hibridização em situ. Agora, então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês de estudos histopatológicos causados por fungos. Inicialmente, um trabalho sobre colaboração com a professora Ana Carolina Firmino, da Unesp Dracena, onde nós investigamos, então, diferentes clones de seringueira, tá, resistentes ou não à antracnose. Dentre esses clones, é possível verificar, então, que como caractere pré-formado, olha que interessante, apenas a cultivar suscetível, ela apresenta uma maior densidade de estômatos. Lembrando que o fungo pode entrar pelo estômago. Então, se ela tem uma maior densidade, talvez ela tenha maior chance de ser penetrada, né, daquela folha ser penetrada pelo patógeno. As análises histopatológicas da interação demonstram que essas plantas, que essas folhas, né, das plantas inoculadas, elas tendem a apresentar maior quantidade de ligninas em suas paredes. Tá? Porém, a cultivar, né, o clone suscetível apresenta pouca lignina e, comparativamente, as análises bioquímicas demonstram a baixa atividade de enzimas peroxidases. Então, é uma gama de interações que nós fizemos nesse trabalho, baseados em histopatologia, pré-formado, pós-formado e análise bioquímica, para entender, então, esses aspectos de resistência e suscetibilidade em clones de seringueira. Um outro estudo, agora oriundo do meu pós-doutorado, ele foi entender um pouco da relação do carvão da cana-de-açúcar entre fungo e planta. Lembrando que esse fungo, o Sporizonium citamíneo, ele coloniza o meristema apical caulinar. Colonizando o meristema apical caulinar, ocorre uma reprogramação de modo que a planta deixa de produzir, a planta da cana-de-açúcar deixa de produzir nose entre nós e passa a produzir um soros, que é essa estrutura aqui que foi dado o nome de chicote. Tá? Então é um fungo exclusivo de meristemas. E lembra que eu comentei com vocês que patógenos que afetam meristemas afetam o desenvolvimento da planta? Esse é um caso clássico. Então, ao começar a se investigar, ainda na década de 90, quais eram os possíveis caracteres de resistências pré-formados, nós temos aqui, então, o trabalho da professora Beatriz, que demonstrou, então, que clones, né, que cultivares resistentes apresentavam mais escamas. As escamas são essas folhas modificadas, né, que recobrem aqui a gema lateral. Ela apresenta mais escamas e escamas mais espessas. Então, ao longo do meu pós-doutorado, eu fui revisitar essas estruturas. Nesse caso, investigando, né, cultivares dos Estados Unidos e da Louisiana, que apresentavam também ou caracteres de resistência ou suscetíveis. Como resistência, pré-formada, eu estou comentando aqui, tá? Ela apresenta, então, nesses cultivares resistentes, uma maior quantidade de células lignificadas na face exposta, ou seja, a face que estará em contato com o patógeno. Já nas plantas suscetíveis, nos cultivares suscetíveis, a lignina não estava presente. Muito bem, uma vez que eu vi o que acontecia como caractere pré-formado, eu fui investigar a interação. E na interação, eu verifiquei o seguinte, eu fiz um estudo com 24 e 48 horas após o início da interação da planta, né, dessas escamas com o Sporizonium citamíneo. E foi interessante destacar que os cultivares suscetíveis não apresentavam lignina, tá, quando submetidos ao estresse, à presença do Sporizonium citamíneo. Porém, plantas resistentes, além daquele caractere constitutivo, passivo, aqui ele passou então a lignificar as células logo abaixo do sítio de penetração do fungo. Isso ocorreu tanto com 24 horas como 48 horas.
Porém, o que ocorreu foi que ambas as cultivares, né, resistentes e suscetíveis, conseguiam ser penetradas, as escamas conseguiam ser penetradas pelo fungo. Tá? E aqui eu estou usando um espectro de colorações diferentes e marcadores moleculares. Lembrando que esse trabalho ele foi conduzido em colaboração entre a professora, ainda quando eu era pós-doc, da professora Maria Lúcia, em colaboração da professora Beatriz Apesato e do doutor Niranjan Baisak, da Louisiana State University. Uma vez que esse patógeno colonizou, então nós acompanhamos o processo de colonização nas cultivares resistentes e suscetíveis. E para nossa surpresa, o que acontecia é que o fungo, aqui em verde, ele conseguia penetrar na escama, que são as escamas mais externas. Porém, ao chegar na base dessas escamas, ocorria então uma camada protetora, tá? E essa camada protetora apresentava células com espessamento em celulose e hemicelulose do tipo arabinoxilano. E o interessante é que esse arabinoxilano acaba por, em alguns casos, envolver as hifas, ou seja, é uma resposta induzida bastante ativa. Isso restringe o fluxo desse fungo para o meristema. Além disso, foi detectada a presença de fenol como camada protetora e lignina. Logo, nós conseguimos então elaborar um esquema de compreensão do que acontecia no processo de interação do Sporizonium citaminium de 24 a 48 horas e depois de 72 a 96 horas. E para nossa surpresa, nós conseguimos interpretar que nas cultivares resistentes havia então a deposição de lignina nessas etapas iniciais da interação, porém o fungo consegue colonizar essa escama. Quando você analisa 72 e 96 horas após a inoculação, ocorre então a camada protetora que inviabiliza a chegada das hifas do fungo para o meristema apical caulinar. Esse tipo de informação ele já foi destacada também pelo nosso grupo de pesquisa, onde nós conseguimos ver a presença das hifas junto, tá, ao promeristema, que é o centro organizador do meristema apical caulinar. Um outro exemplo que eu trago para vocês é sobre a histopatologia de Phacospora eovitis em vitis vinifera. Nesse caso, nós conduzimos, é muito interessante esse estudo de caso, porque em comparação, né, a vitis vinifera, em comparação com a vitis labrusca, que é a uva vinífera, a uva de mesa, é possível verificar a presença de um halo encharcado ao redor dessas pústulas causadas pela ferrugem. Quando nós fizemos o seccionamento, e aqui de novo, utilizando um set de corantes e marcadores, nós conseguimos ver que o fungo, aqui em verde, esse fungo, então, aqui é a pústula e logo abaixo você tem o fungo colonizando os tecidos. Porém, essas hifas vêm até determinado ponto e não conseguem ultrapassar esse ponto. E por que não consegue ultrapassar esse ponto? Porque as células são hipertrofiadas, e aqui, pulando para o outro lado, essa hipertrofia ocorre na célula e suas paredes celulares apresentam um espessamento em pectina. Então, esse espessamento em pectina, ele acaba inviabilizando que o fungo saia daquele halo encharcado e colonize as outras regiões da folha. Um caso muito interessante, que contou com a colaboração de vários pesquisadores, professora Lilian, doutor Geraldo, professor Marcel, professora Beatriz e professor Hudson do Sena, foi um estudo, então, esse resultado ainda é oriundo da minha tese de doutorado, que eu aproveitei os dados para o entendimento do que era o sintoma da estrelinha, né? Lembrando que a estrelinha é causada pelo coletótrico, ela promove a abscisão, a abscisão prematura do ovário, ou seja, causa o aborto. E por que acontece isso? Bom, porque o fungo, ao colonizar as pétalas, ele acaba comprometendo, então, a funcionalidade hormonal da flor, levando à abscisão prematura. Com a abscisão prematura, ocorre então a instalação de um meristema de cicatrização, onde as células acumulam compostos lipofílicos, tipo suberina, proteína, muito amido, cristais de oxalato de cálcio. E para provar que era cristal de oxalato de cálcio, nós conduzimos, né, análises
de fluorescência por raio-x, que é uma técnica bastante investigada pelo grupo de pesquisa do professor Hudson, onde nós temos, então, maior quantidade de cálcio naqueles tecidos da estrelinha em comparação com os tecidos controle, sadio. Mas e o fungo nessa jogada? Bom, o fungo, ele até tenta colonizar a região do receptáculo floral. Porém, as hifas, elas ficam limitadas devido à instalação, então, do meristema de cicatrização com células suberizadas. E assim a gente consegue entender como se dá a resposta da planta à presença do patógeno e ao efeito que ele causou, que foi o aborto, a queda prematura do ovário. Ainda um outro trabalho do grupo do professor Marcel, e aqui o trabalho do doutorado do Renan Alves, nós investigamos então a infecção e colonização de Pseudocercospora caqui em folhas de caqui. E olha que interessante, né? O sintoma dessa lesão, parece que ela fica restrita às nervuras. Então nós estudamos, evidenciamos as estruturas reprodutivas, e quando nós fomos ver o que acontecia nessa nervura, pronto, ocorria então um acúmulo de pectina nas paredes da nervura, acúmulo de compostos lipofílicos e fenol, ou seja, são caracteres histoquímicos, né, que poderiam explicar o porquê esse patógeno é restrito ali às nervuras de determinado calibre. Além disso, uma investigação mais apurada, mais detalhada, nós conseguimos verificar, e acho uma parte muito bonita do trabalho, a presença, então, dessas hifas na Pseudocercospora, que secretavam, então, algumas vesículas, tá? E essas vesículas, aqui eu até fiz um desenho, elas são destinadas para a parede celular do tecido hospedado, de modo a promover uma dissolução da estrutura celulósica da parede. Um trabalho bastante interessante, que também atua, né, nessa interpretação do ponto de vista do fungo e as respostas que ocorrem na planta. Sobre a histopatologia de doenças causadas por bactérias, eu trouxe para vocês 3 exemplos. Um exemplo é sobre a Xylella fastidiosa. Então, no estudo preliminar, esse trabalho é conduzido em colaboração com a doutora Alessandra e a doutora Raquel Caserta, Alessandra de Souza, do Instituto Agronômico de Campinas. Inicialmente, nós tínhamos um estudo feito por uma ex-aluna da doutora Alessandra, que mostrava, então, que a Xylella fastidiosa, ao infectar aqui à sua direita caules, né, de citros, essa Xylella foi transformada com o GFP, um gene reporter, emitindo luz. Você consegue ver que a Xylella consegue colonizar uma ampla quantidade de vasos do xilema. Já não acontece o mesmo em Tangerina Cleópatra. Então, por que não acontece isso na tangerina? Então, nós fomos investigar o mecanismo anatômico que a tangerina possui e que poderia inviabilizar esse processo de espalhamento da bactéria. Então, quando nós fomos olhar em detalhe, nós percebemos que apenas o xilema primário de citrus reticulada, tangerina, tá, passou a apresentar cristais de hesperidina, e esses cristais são depositados nos elementos de vaso, e aqui até num contato uma placa de perfuração, tá? E, além disso, nós temos o acúmulo aqui em G de fenol. Em F também são cristais aqui no xilema primário. Isso poderia explicar, ou seja, uma resposta restrita ao xilema primário, que poderia confinar a bactéria ao xilema primário em citrus reticulata. E ainda para completar, o que nós observamos com 14 dias após a inoculação foi que essas plantas de citrus reticulatas apresentavam, então, uma grande quantidade de células da medula que parecem apresentar uma transdiferenciação, passando a ser células condutoras. Isso aqui evidenciado aqui por luz polarizada em F, aqui em G, tá? E H e I são outros testes que mostram aqui tanto luz polarizada em H quanto de porazolitoloidina, a conexão vascular entre as células que podem sofrer a transdiferenciação, passando a ser células vasculares. Ainda sobre bactéria, um estudo que eu gosto muito, que é da histopatologia do raquitismo da soqueira. Esse grupo é encabeçado pelo professor Aranha, pela professora Beatriz, contou com colaboração da Adriele,
que foi aluna de C naquela data. E além disso tem a Mariana Sicarelli, que agora está no CTC. Então, o que acontece? Qual que é o sintoma clássico do raquitismo? Esse encurtamento do entrenó. Então, nós temos aqui plantas sintomáticas que são raquíticas devido ao encurtamento do entrenó. Bom, então fomos analisar os tecidos. Inicialmente, nós temos aqui planta em amarelo, sempre em amarelo, baixo título bacteriano, tá? E em roxo, alto título bacteriano. Então, aqui foi feita uma marcação para detectar bactéria e nós vemos, então, a presença de ampla quantidade de bactéria aqui nos elementos de vaso do xilema. Aqui em C também aparece a bactéria, porque ela é uma bactéria, alguns autores comentam que ela é um organismo endofítico. Porém, a bactéria fica aqui junto das paredes celulares e quando nós realizamos essas análises utilizando corantes e outros testes, nós percebemos que a bactéria poderia obstruir alguns elementos de xilema e essa obstrução, curiosamente, ela tem uma natureza lipofílica, péptica, mucilaginosa e a bactéria não está presente nessa estrutura que obstrui o elemento de vaso. Então você tem uma obstrução do xilema, tá? E essa obstrução do xilema ela é oriunda da degradação da parede celular. E pensando em complementar essas análises, nós vamos observar quem? O meristema intercalar. Por que o meristema intercalar? Porque as gramíneas, na medida que são formados os nós e entrenós, é mantido o meristema residual, denominado meristema intercalar. E o meristema intercalar, então, na medida que ele vai se distanciando do ápice caulinar, esse meristema intercalar sofre uma série de divisões anticlinais, alongando esse entrenó. Então, ao observar as plantas com alto título bacteriano, nós percebemos, então, que ocorria então, um menor número de células e a altura do meristema intercalar é menor. Ou seja, o comprometimento na formação dos entrenós ocorre lá próximo ao meristema apical. Tá? E isso também, ainda para nos ajudar a entender esse processo, nós temos ainda uma análise de expressão gênica, onde ocorreu então a repressão de genes associada à divisão e o aumento da expressão de genes associados aqui à rota do ácido abscísico. E para complementar, nós temos aqui então análises tomográficas que foram feitas desses ápices caulinares. E nessas análises tomográficas, nós temos então a presença, né, de alterações que ocorrem nos nós e entrenós desses ápices caulinares. Aqui em comparação, nós temos aqui à direita uma planta que apresentava alto título bacteriano e aqui uma planta com baixo título bacteriano, onde é possível verificar, então, o comprometimento da formação dos nós e dos entrenós. Eu vou passar para a parte de vírus, que eu acho mais importante nesse momento. Tá? Apenas para dar exemplo, vou comentar sobre um exemplo, dado adiantado da hora, um exemplo sobre vírus e depois sobre nematóides, encerrando assim a palestra. Sobre vírus, eu trouxe aqui o exemplo que nós fizemos no estudo, ainda do meu mestrado, sob a orientação da professora Beatriz Apesata da Glória, contando como colaboradores o professor Kitajima e a doutora Juliana Astua. Então, uma análise histopatológica de uma lesão causada por vírus, nós temos aqui o vírus da leprose dos citros, tipos nuclear, onde nós conseguimos caracterizar quais eram as diferentes regiões das lesões. Tá? Então, nós temos aqui uma lesão na região central dessa lesão, o acúmulo de células com substâncias lipofílicas. Nas regiões dos halos cloróticos, nós temos, então, células hipertrofiadas, aqui em K e L. Tá? E na região desse halo clorótico mais externo, tem um halo intermediário, perdão, e o halo clorótico mais externo, a presença de células plasmolizadas. Né? Então, isso ocorre ao longo da lesão como um todo. E também é possível caracterizar o processo de formação dessa lesão, formação dos halos, como ocorre aqui nessa imagem da direita, onde nós temos uma secção transversal de uma lesão causada pelo vírus da leprose nos citros tipo nuclear. E essas diferentes regiões, são os diferentes halos,
eles são investigados com células que acumulam compostos lipofílicos, células hipertrofiadas aqui em C e D, que é a região 2. Depois a terceira região e a quarta região também células que apresentam células que acumulam compostos lipofílicos. E por último, mais externamente, uma região com células que apresentam plasmólise. Lembrando que em ambos os casos a plasmólise ocorre ao redor da lesão, o que poderia explicar, né, a redução do processo de espalhamento da lesão, pois como essa camada de célula é plasmolizada, não ocorre então a conexão entre células. Um aspecto sobre a histopatologia de doenças causadas por nematóides, apenas alguns exemplos de caso. Um dos estudos de caso é no trabalho que eu tenho sido colaborador, que é sob orientação da professora Maria Lúcia Carneiro Vieira, que é o trabalho do William. Então, o William Giordani está investigando o nematóide Melodógena incógnita em feijoeiro. E qual que foi a contribuição do histopatologista para esse tipo de estudo? Então, nós desenvolvemos um protocolo de coloração para detecção de espécies reativas de oxigênio. E o interessante é que, dentre as cultivares, apenas a Tibatã e a Puebla apresentam esse acúmulo, né? Esse precipitado marrom que indica a presença de peróxido de hidrogênio. E quando você vai e faz os testes, foi verificado que a Puebla e a Tibatã, de fato, são resistentes à interação com o nematóide. Ou seja, é um método de screening de variedades, de cultivares, que pode ser feito no laboratório, ainda quando a planta apresenta alguns meses ou semanas de idade, o que favorece muito o screening varietal, né? Isso também tem sido feito pelo nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa do INCT Café, que trabalha com o Dr. Guerreiro Oliveiro, a Melissa, o Dr. Marcelo, e nós também temos visto uma correlação positiva no estudo, então, de meloidógena com raízes de cafeeiro. Então, lembrando Catuai suscetível e o IAC 125RN resistente. Então, 48 horas depois, nós já conseguimos identificar a presença de respostas de estresse, ou, além disso, né, resposta de sinalização ao estresse que ocorrem nessa cultivar. Mas o que há de novo, então, nas técnicas para estudo de nematóide? Lembrando que nós temos esse protocolo abundante, bem conhecido, tá? Que é o protocolo que vai desde a lavagem, você faz o clareamento das amostras, né, o bleaching das raízes, depois você faz a coloração. O que há de novo? E essa minha interação com esses pesquisadores, esses grupos de pesquisa, fez com que nós desenvolvêssemos alguns métodos para melhorar a imagem e o screening, né? A caracterização de raízes para detecção de patógenos. Então, nós temos desenvolvido métodos utilizando diferentes princípios ópticos da microscopia, como o Dark Field, tá aqui embaixo, onde nós temos então o campo escuro e destaca-se muito bem aqui a presença dos nematóides, e também a utilização de corantes específicos para a detecção do Melodógena incógnita em raízes de feijoeiro. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores que têm interagido comigo e aqueles que eu tenho eterna gratidão, porque sempre me incentivaram desde a minha iniciação científica até os dias de hoje. São pessoas que eu sou muito grato e fica aqui meu agradecimento. E antes de finalizar e concluir a apresentação, eu trago para vocês algumas novidades. Tá? Então, a novidade que eu trago para vocês é que no final desse mês eu estarei lançando o Manual de Técnicas Aplicadas à Histopatologia Vegetal. Então, esse Manual de Técnicas, ele é pela editora da FEALC, na verdade é um compilado de técnicas que eu produzi e aprendi com diferentes pessoas, pesquisadores ao longo da minha carreira. Então, eu compilei esses dados e vou apresentar como um livro de referência, material de referência para estudos histopatológicos,
que vai desde o preparo da amostra, fixação, tipos de fixação, tipos de coloração, para observar tecidos vegetais e para observar fungos, vírus e bactérias. Então, por exemplo, aqui é uma prancha que eu trago no livro, né, onde eu mostro, então, o processo, por exemplo, da técnica de impressão, de esmalte, como que fazer isso, como corar, ou ainda para ver fungos em tecidos vegetais. Muito obrigado pela atenção de todos e agradeço muito ao Gefito Luiz de Queiroz pela oportunidade de apresentar um pouco da minha visão e da histopatologia para vocês. Fica aqui o meu contato, meu e-mail e meu contato profissional e meu Instagram profissional. Me senti lisonjeado pelo convite e agora estou pronto para responder perguntas, caso vocês tenham algumas. Obrigado. Muito obrigado, professor João Paulo. Parabéns pela palestra. Agora nós iremos ter um momento para pergunta. Caso alguém queira perguntar diretamente para o João Paulo ou enviar no chat, e aí eu leio e repasso para ele, vocês quem sabe, podem ficar à vontade. Obrigado, Diego. Muito obrigado, obrigado pelas mensagens de apoio. No final, Túlio, eu tive que adiantar, eu ia apresentar mais alguns estudos de caso, mas eu percebi que o horário, a gente começou um pouco mais tarde, eu não queria comprometer o horário, né, do andamento aí que você já tem, né, seguido há um bom tempo. A minha ideia foi trazer um pouco da abordagem do que é histopatologia, como estudar e alguns exemplos. Sim, sim. Não, ficou bem claro temos uma pergunta aqui. Ficou bem clara a palestra, professor, foi bem objetiva e mostrou bastante aí, para quem não tinha conhecimento, né, principalmente, igual, eu não tinha, né, uma visão ampla, assim, sobre a histopatologia, então foi bastante proveitoso nesse sentido. Tem uma pergunta da Raicene. Os corantes são específicos para os compostos químicos que a planta secreta como resposta e queremos detectar? Bom, nós temos uma ampla gama de corantes e reagentes que podem ser utilizados. O que eu tentei fazer no livro, né, não querendo vender, mas já colocando aqui em destaque, né, foi separar, por exemplo, né, métodos para detecção de fenol, método para flavonoide, método para celulose, para calose, para lignina, enfim, tentei compilar, né? Mas ao longo, o interessante é isso, né? Eu venho da anatomia vegetal. Então, a anatomia vegetal tem por tradição, né, utilizar diferentes corantes para analisar os tecidos. E as plantas, comumente, elas secretam diferentes tipos de compostos, terpenos, alcaloides, lipídios, proteínas e assim por diante. Então, dependendo o que você tem interesse, é possível detectar, principalmente metabólitos primários ou secundários. Então, existe uma ampla gama de possibilidades e reagentes e acredito que você possa ter êxito nessa coloração que você deseja. Você pode especificar o que é? Será que a pessoa pode especificar o que é? Se ela especificar, eu aviso aqui. Tô joia. Eu tô perdido aqui, que eu perdi um... Ah, sim, ela vai especificar. Com nematóides, professor. Nematóides? Isso, células gigantes. Tá. Bom, ali você tem a fucsina, naquelas anteriores, né, são feitas com fucsina. O método que eu desenvolvi, você diz para campo claro, será que ela diz para o dark field ou para fluorescência? Olha, ela não disse, ela disse que é com nematóides em células gigantes e em células de arroz. Bom, eu inicialmente, se ela quer ver células gigantes... Ela levantou a mão, vamos deixar ela falar.
Isso Ótimo. aí. Oi, boa tarde, gente. Olá. Professor, na verdade, que o meu trabalho, a gente verificou essa produção essa resposta de arroz resistente a algumas espécies de meloidógeno que são específicas para arroz. No meu caso, era meloidógeno otarsone. Só que teve umas células que alguns cortes a gente não coloriu. E vendo em luz UV, a gente via uma coloração, mas a gente não sabia detectar qual era o composto que estava sendo Que feito cor como ela resposta da planta. Que cor era? Que cor que você via sob luz UV? Era um azul celeste intenso. Então, geralmente o luz ultravioleta, tá, no tecido vegetal é indício de fenol. Tá? Isso já vem da literatura. Então, para você comprovar, você poderia usar o cloreto férrico a 1%, e aí você faria a comprovação dessa coloração. Tá? Cloreto Assim, férrico. desse modo, fica bem evidente, tá, que seria fenol. Tá? Cloreto férrico é 1%, é barato, é simples e você consegue encontrar. Mas se você tem a UV te dando um subsídio, pode ser muito indicativo de fenol. Tá? Sim, e a gente via também umas estruturas como se fossem uns bolsões a partir de onde tinha a inserção da região cefálica do nematóide, e era como se fosse calose, só que a gente não tinha uma coloração, um protocolo específico de coloração para comprovar isso. Aí se for calose, por exemplo, vai para azulinilina, se for para lignina, você vai para depende o que. Mas você pode mandar e-mail, fique à vontade. Tá? Eu vou sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Professor, tem uma outra pergunta aqui, que é qual é o programa que o senhor utiliza para fazer esses modelos 3D? Esse modelo 3D que eu fiz, tá, ele é oriundo de tomografia. Tá? Então, esse programa de tomografia, né, é o CT Volume, ele é utilizado, tá, com as imagens que vêm do equipamento de tomografia. Então, eu fiz lá no CNPEM, no LN Nano dentro do CNPEM. Tá? Então, ele não é um software aberto. Tá? Você até consegue trabalhar alguns pontos dele, mas você tem que ter a imagem feita dentro desse tomógrafo antes de colocar para rodar. Lembrando que o CNPEM você consegue ter acesso livre se você submeter uma proposta. Tranquilo. Outra pergunta é, quando é indicado o uso de microscopia eletrônica ao invés do uso de microscopia óptica? Eu vou responder a pergunta fazendo uma pergunta. Qual é o objetivo da sua pesquisa? O que você quer responder? Pega a regrinha que coloquei das perguntas. Porque eu falo assim, né? Eu vou trabalhar com histopatologia. Eu vou para eletrônica ou para luz? Depende. Eu inicio sempre pela luz, por ser mais barata, rápida em alguns casos, e responder uma série de perguntas e ainda coloco a histoquímica na jogada. Se eu for para a eletrônica, eu vou para responder um ponto específico. Por exemplo, fiz um trabalho recente em colaboração com estresse hídrico. Então, para chegar no estresse hídrico, a gente estudou, fez anatomia, histoquímica, tudo certinho. Depois eu fui para a microscopia eletrônica de transmissão só para ver tilacoide de cloroplasto. Ou seja, entendeu? Só para responder isso. Porque antes eu já tinha tudo. Eu já tinha anatomia, já tinha célula, distribuição. Então, lembrando que, além disso, microscopia eletrônica demanda tempo de aprendizado, é caro. Então, se puder evitar, mas não negligenciar o uso, né? Sempre. Só tomando cuidado para não ir direto para microscopia eletrônica, porque é muito atrativa, é bonita, mas dá muito trabalho. Realmente, é atrativo, né? Aos olhos a gente fica fascinado, principalmente a gente que lida com fitopatologia, né? Uma pergunta do Alisson aqui, consigo fazer um trabalho para tentar ver o início da infecção ou os diferentes níveis,
ou até mesmo verificar se o patógeno está sobrevivendo em alguma parte da planta antes da manifestação dos sintomas? Uhum. Então, sim, você consegue, Borisson. Você consegue. Utilizando, você consegue, dependendo, se for uma folha, né, sem pouco tricoma, por exemplo, você consegue ver a deposição, número de germinação, formação de apressório, por exemplo, lembrando um fungo, por exemplo, né? É fungo que ele colocou? Não colocou nada, né? Que tipo de patógeno é? Não, né? Acho que não. Então, mas por exemplo, né, com um esmalte, um corante, você consegue ver o processo de deposição e É pré-penetração. um fungo. É fungo? Tá. Não precisa de microscópio eletrônico de varredura, por exemplo. Tá? Você consegue só fazer ali no tete-a-tete com um microscópio de luz. Depois, você vai coletar com 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas e fazer a sequência, o time course. Só que para fazer isso, né, eu até que vi que a Bárbara Navarro, uma pessoa muito estimada minha, ela respondeu aqui, né? Ela fez um comentário. O que a gente faz? A gente faz a inoculação, restringe ela numa gota, né? Então faz uma gotinha, daí você sabe que ali você colocou o fungo, o patógeno, então é ali que você vai cortar, porque senão, se você aspergir a folha e for procurar depois, é uma agulha no palheiro. A chance de você encontrar é muito reduzida, muito reduzida. Então eu evito ao máximo, né, fazer assim aplicações em grande escala quando eu quero ver um processo microscópico. Essa é a dica. Beleza. Aqui a Isis está parabenizando e agradecendo pela palestra, assim como os demais participantes. E no início da apresentação, o Dr. João mencionou a necessidade de sabermos se queremos analisar um material vivo ou morto, mas as técnicas de análise histopatológicas não matam sempre o tecido. Para ser possível a análise, existe alguma tecnologia de observação histopatológica em material vivo? Sim, sim, sim. Vou te dar um exemplo bem simples. Ó. Se você colocar um fungo transformado com GFP na superfície da folha, você não vai poder matar ele. Você vai ter que analisar vivo. Aí você usa o microscópio confocal. Ah, não tenho microscópio confocal, João. O que eu posso fazer? Bom, você tem uma gilete, um isopor e uma folha. Você faz um corte e cora. Tá? Ele vai, ou você não quer nem corar. Bom, se não cora, então você usa propriedades ópticas do equipamento, como contraste de fase, tá? Como dark field. Então estamos no século XXI, né? Então a gente consegue, utilizando técnicas do início do século passado, fazer análise em vivo. Agora, se você tiver recursos, como eu tive a oportunidade de vivenciar centros de microscopia belíssimos na Inglaterra, nos Estados Unidos, que você tem disponibilidade de microscópio confocal, microscópio super resolução, nossa, você vai direto para o in vivo, entendeu? Você vai direto para o in vivo. Mas aqui nós temos uma limitação, às vezes, de instrumental, né? de facilities para atuar. Mas qualquer análise que você faça um corte a fresco e analise, é uma análise histopatológica, um material vivo. Agora, se você quer acompanhar tempo a tempo, é provável que você vá necessitar aí de um patógeno que esteja transformado, expressando, porque você vai ter que identificar ele no tecido. É por isso que o GFP ele é muito importante, os genes report como um todo, né? Ela disse, perfeito, obrigado. A Patrícia disse que está encantada com tudo que o senhor mostrou. Obrigado. E pergunta se essas últimas técnicas usadas para a coloração de nematóides, né, é cara. É cara? Né? Ela diz, eu acho, da coloração, né? A técnica? A técnica é barata. A única coisa que você tem que ter é um microscópio de fluorescência. Mas caso você não tenha, você pode usar aqui da escola. Tá feito o convite, Patrícia. Ah lá, pode vir. Quem mais? A Isabela. Que bom, Isabela. Isabela, mostrei o trabalho dela sobre antracnose em seringueira, bem interessante. Você vê como é interessante? Você vê o pré-formado, depois você vê o pós-formado, a associação, a relação, e explica. Ela consegue explicar alguns pontos.
Agora, o interessante do trabalho, por exemplo, quando você inclui, né, aspectos bioquímicos, aspectos moleculares, aí ele vai tomando um outro corpo, né, Túlio? Isso é porque responde muitas perguntas que nós nos fazemos aí na interação, né? Às vezes a gente supõe algumas coisas. E quando a gente vê mesmo acontecendo, isso é gratificante, né? A gente consegue. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vi alguma coisa sobre o livro, né? Quando o livro está Sim, disponível. sim, vamos fazer o merchan agora. Eu estava deixando por fim Tô aqui. deixando. Quando o livro será lançado, né? Quando ele E estará disponível ele vai e ser lançado. onde ele será vendido. Bom, a editora é a FEALC, tá? Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, ela que está subsidiando a obra. Tá? Vai ser uma obra que vai contemplar colorações, é uma obra ainda com imagens coloridas, porque sem cor vocês perceberam que não tem como fazer uma comparação, né? O que eu espero, Túlio, é que seja um livro de bancada, sabe? Que possa ficar assim nas bancadas de alguns laboratórios, as pessoas terem acesso, né? Então ele vai ter desde passo a passo da parte química de preparação, de corantes, reagentes, fixadores e até assim técnicas mais avançadas como imunomarcação, hibridização in situ. O lançamento será agora no dia 28 de junho, 28 de junho, no Congresso Nacional de Botânica. Isso já está programado. Tá? Depois eu vou fazer até o lançamento pelo meu Instagram, ver se eu consigo fazer uma multiplataformas, né? A FEALC também. Nós gostaríamos muito que se fosse um livro de consulta, de bancada, que as pessoas pudessem se debruçar sobre ele para fazer as diferentes técnicas. Ele será vendido pela FEALC, então. FEALC Pela FEALC. Comercializado pela FEALC. Tem um valor... Eu imaginei. Não sei do valor ainda, viu? Espero que não seja, né, assim, muito caro, porque torna inacessível, mas eu reitero que tem muitas imagens coloridas, né, que é o fundamental. Eu exigi que tivesse colorida de boa qualidade, senão é difícil repassar, né? Provavelmente no Congresso Brasileiro de Fitopatologia, nós submetemos uma proposta de mini curso para aqueles que irão frequentar o congresso, né? Vai ter provavelmente um mini curso de histopatologia. Não sei se vai ser aprovado ou não, mas nós submetemos a proposta, né? Acho que junto com o GFITO aí ajudou, a gente conseguiu mandar, né? Tô certo, né, Ju? Tô certo, né? Tá certinho. No mais ficar atento aí, tanto às redes sociais do GFITO, tanto às redes sociais do professor João Marcos, aí ele posta bastante coisa para quem tem curiosidade, né, em entender mais sobre o assunto.